Boa noite a todos. Prazer ter vocês aqui na ABC, na Semana ABC. Queria agradecer o convite para mediar essa mesa feito pelo Lauro Corel. E essa mesa, o tema é o ofício do cinematógrafo. Como vocês podem ver pela constituição da mesa, a gente procurou ser representativo, pelo menos no item geracional. Então, nós temos aqui 5 gerações de diretores de fotografia, com 5 experiências específicas, diferentes, né? E eu vou simplesmente fazer uma introdução para a gente sentir, para vocês poderem sentir qual é o caminho que a gente está se propondo aqui. Depois, cada um de nós vai ter 15 minutos para uma exposição. E depois, para a gente ter mais debate, a gente já abre para os debates. Acho que, se todos concordarem, eu acho que 15 minutos, né? Eu, depois de me lembrar das experiências anteriores, eu resolvi escrever e ler o que eu vou falar, somente porque eu acho que é mais sintético. O ofício do cinematógrafo. Já houve quem se referisse a ela como um casamento, ou até mesmo como uma relação entre irmãos. Exagero ou não, o certo é que a relação entre o diretor de cena e o diretor de fotografia implica numa enorme cumplicidade, numa partilha de gostos e preferências estéticas e no entendimento humano que extrapola o âmbito do meramente profissional. Desde os primórdios do cinema, vemos essas parcerias. Bill Bitzer e Griffith, Fritz Arno Wagner e Fritz Lang, Eduard Tisser e Eisenstein, Otello Martelli e Roberto Rossellini, Raul Coutard e Jean-Luc Godard, e tantas outras duplas, onde, ora, um são os olhos e outro a mente, e vice-versa. Podemos afirmar, sem medo de errar, que a complexidade crescente da técnica cinematográfica tende a afastar os parceiros, ao fazer com que cada um dedique cada vez mais tempo a seus próprios afazeres, fora e dentro do set. A natureza da relação criativa também se modificou bastante com a expansão das referências nas artes visuais e dramáticas. Contudo, a eleição mútua permanece e permanecerá na medida em que os filmes são feitos de imagens e de ideias. A relação do cinematógrafo, para permanecer na metáfora do casamento, é também uma relação aberta e polimorfa, na medida em que ele se relaciona ao mesmo tempo com muitos outros parceiros criativos, quais sejam a arte, o figurino, a maquiagem, os efeitos especiais, a finalização, etc. Com cada um desses parceiros, os interesses são distintos. Me perdi. Mas todos eles se harmonizam no núcleo central, que é o filme em que colaboram. Por ser o último a entrar na cena, já que ele aponta sua objetiva para o trabalho concluído dos demais, o diretor de fotografia, para estar em sintonia e concordância estética e artística com o que vai captar, deve, antes desse encontro no set, desenvolver todo um trabalho prévio de consulta e troca de informações e ideias para construir e gerar uma obra coerente e rica em significados. O espaço e o tempo para o cinematógrafo exercer o seu ofício e a sua arte variam muito em função de seus parceiros, das personalidades artísticas e humanas dos mesmos e das características da produção em que estão envolvidos. Como na natureza, para sobreviver, o cinematógrafo tem que se adaptar às condições do meio ambiente. Permanece atuando aquele que consegue, preservando a qualidade do seu trabalho, se adaptar às inúmeras variáveis presentes em cada produção. Conta a tradição que, em uma aula inaugural do Centro Experimental de Cinematografia em Roma, o diretor Carlo Lisani dizia, depois de tecer um longo solilóquio sobre as agruras do ofício, que a condição fundamental para que alguém se dedicasse ao cinema era ter saúde.
E quem está nessa sabe muito bem que isso é verdade. São longas as jornadas e para cada minuto no set são outros tantos na van. Trabalha-se nisso mais pelo gosto e pelo prazer do que por qualquer outra razão ou motivo. Com a migração do fotoquímico para o digital, muitas mudanças aconteceram, não só no operacional, como também na criação. Novos players entraram, enquanto outros saíram de cena. Cargos foram criados, relações reprogramadas e tarefas modificadas. Na essência, permanecem as hierarquias, o espírito de equipe, a colaboração amistosa, o respeito profissional e o desejo de superação. Essa é a nossa atividade. E esse é um bom momento para conversar e aprofundar nosso entendimento sobre ela. A ideia aqui foi reunir profissionais de diferentes gerações e escolas para pensar o momento atual e o futuro da nossa profissão. Seria, pois, interessante saber em que medida o que acabo de dizer coincide ou não com as experiências profissionais mais recentes de vocês todos. Eu vou passar a palavra, primeiramente, ao Adriano, e, sem querer ser impositivo, nem muito mediador, eu vou acionar aqui meu timer. E a cadeira dá um choque. Né? É. Não, eu vou botar aqui, você olha, aí fica menos impositivo. Tá bom. Pronto, tá, saiu. Bom, boa noite a todos. Eu vim até pensando um pouco mais, até falávamos ali antes de começar, sobre a experiência recente, mas como o ofício é a base, o ponto de partida da conversa, eu gosto de pensar, eu já tive essa conversa com colegas de profissão, digamos, em eventos como esse, mas mais particulares. Então, eu gosto de dizer que o navio é um belo navio que está cruzando o oceano e o diretor de fotografia chega um pouco depois, né? Ele vem numa lancha muito bonita, coberta, não toma sol, e ele encosta ao lado, o navio não para, ele encosta ao lado, o capitão te recebe, fardado, mostra o seu camarote. Então, tudo é muito chique, né? Você foi recebido e você vai passar um tempo daquela viagem com aquele grupo. Bem antes da viagem terminar, eles vêm te avisar. Amanhã de manhã, a sua lancha vem te buscar. E você vem lá a lancha de novo, te pega e você sai e o navio continua andando. Né? O navio é o filme. Então, é uma participação gloriosa que a gente tem no processo. Mas o processo começou muito antes da gente. Né? Muito antes. A gente chega... Você tem uma história para ser contada, né? Você não teve que pensar na história. Então, eu sempre vi, tentando evitar outra coisa que a gente comentou no começo, falar muito eu, porque o objetivo não é esse, mas eu sempre achei isso muito bacana. O ofício de ser o colaborador, um colaborador de luxo. Então, não é menos criativo, nem menos importante, mas ele é um pedaço da história de um filme. Então, e eu sempre me perguntei muito se era o pedaço da viagem que eu queria, da qual eu queria participar. Pensei em ser diretor, tinha outras possibilidades na carreira. E me parece que o que me parece mais interessante é a colaboração, é somar talento a outros talentos que já vinham navegando, que já estavam navegando quando a gente veio a bordo. Então, isso me parece nobre bastante e muito interessante, mas outra questão que eu acho que é uma questão que se discute entre a gente é se é ofício ou é arte o que fazemos. E eu sempre tive uma certa ressalva com aceitar o crédito de artista, por isso mesmo, porque você chega, o navio já está andando. Então, muitas coisas já foram criadas quando você pisa a bordo. Isso para mim nunca foi muito problema, porque eu sempre quis ser o colaborador. Eu nunca tive muita necessidade do crédito de artista e tal. Então,
somando essa noção, eu me lembro também de muitos anos atrás ter perguntado a um diretor de fotografia ASC americano, porque isso há 20 anos atrás existia uma discussão sobre se o diretor de fotografia e os atores também poderiam ser considerados coautores da obra cinematográfica, ou seja, receber resíduos e direitos da obra pronta e comercializada. E eu fiz a pergunta para ele: você acha que o fotógrafo poderia ser considerado coautor? Ele levou 3 segundos para responder. Ele disse: não acho. Por quê? Por 3 razões. Ele diz: porque ninguém paga o bilhete para ver a fotografia. Não é isso que leva as pessoas ao cinema. A verdadeira parceria entre diretor de fotografia e diretor, ela é a exceção, ela não é a regra. Foram muito bem citadas pelo Weber, magníficas exceções. Mas, do ponto de vista da indústria, você é contratado para fazer o seu trabalho. Você vem no navio e sai do navio. E, terceiro, que uma boa fotografia não salva um filme ruim. Então, para ele, do ponto de vista da indústria, mas por que eu estou dizendo isso? Porque, independente se a gente se considera artista ou não, porque a gente sempre pode, a indústria não nos considera. Porque você fez o seu trabalho, foi pago e saiu. Você não receberá resíduos de autoria do trabalho. Então, que dor. É assim que eles me veem? Né? Não posso receber um troquinho lá no final? Não pode. Então, eu passo, desde que eu tive essa conversa com ele, eu fico me perguntando. Então, o que eu sou mais? Né? Artista, colaborador, filmmaker? Eu me lembro que o que me despertou o interesse pela direção de fotografia eram os créditos. Eu assistia os filmes e falava: eu queria estar ali, escrito aquele nome ali e tal. Era o ofício mesmo. Era estar junto daquele grupo de pessoas que faziam coisas que eu admirava. Então, essa é uma ótima discussão, porque vai ter gente que vai ter mais proteção, que quer se proteger e dizer: não, é a arte. É a arte. Que a fotografia é arte, não há dúvida. A direção de fotografia sempre foi a questão: se é mais ofício ou se é mais arte, né? Ou se é a combinação das duas coisas. Então, agora, voltando ao momento presente, isso fica muito claro quando você desenvolve um trabalho, por exemplo, uma série que tem mais de um diretor e que tem visões diferentes, expectativas diferentes, o quanto é evidente que você é o colaborador, né? Que você é, muitas vezes, muito importante, é o cara que, inclusive, media energias criativas diferentes e que tem que resultar num produto com uma certa unidade, né? Já que é uma série de TV. Mas, e que você é constantemente acessado artisticamente. Qual a sua preferência, o seu gosto, cores e de formas, tudo isso é sempre discutido. Mas, para mim, ainda é uma questão. O ofício, né? A nobreza do ofício não é, mas o quanto que isso é uma atividade artística, o quanto isso é o operário de uma indústria, né? Então, e agora derivando um pouco, já que a gente está falávamos ali sobre isso, e é irônico no momento em que você tem uma oferta de formatos tão grandes e que existe, a gente ouve muito essa frase: agora todo mundo pode ser fotógrafo, agora todo mundo pode ser artista, né? É o que se fala. É curioso que no momento em que você tenha tanta liberdade ou tanta opção, tenha-se tão pouca liberdade de escolha, porque aí você descobre que é o teu patrão lá em cima que diz: esta série é em 4K. E você só pode usar essas 2 câmeras aqui. Você pode escolher nenhuma das 2. Então, e aí o mês passado, quando foi Sundance, teve uma mesa em Sundance onde o assunto era esse, e é recomendado ao cineasta independente não usar 4K, porque fica tudo mais pesado, mais caro e complicado. Então, quer dizer, para a tela grande não precisa ser 4K. Para a tela pequena precisa ser 4K.
E aí não importa a sua opinião. Então, hoje, quer dizer, o artista que ia dizer, mas escuta, você está falando do meu pincel. Que pincel eu vou usar sobre qual superfície? Então, é uma ingerência direta no seu trabalho criativo. Porque você fala, mas o patrão está falando comigo da câmera, ele devia estar preocupado com a história, né? Não, ele está falando da câmera. E você vai ter que escutar aquilo e se adequar e tal. Então, isso quer dizer que você vai ser menos artista, ou você vai colaborar menos, você vai ser mais reativo ao trabalho, em vez de ser mais positivo e ativo e tal? Não, né? Quer dizer, eu, por exemplo, tenho o meu background, eu comecei absolutamente tudo, em vídeo. Então, eu nem posso ser nostálgico, né? De dizer, a película e tal. Quer dizer, as coisas elas vão indo para frente, mas a gente achava que tudo era o leque, né? Tudo é o leque. Olha que incrível. Agora eu tenho de 16, eu tenho da 5D até 65 milímetros. O Tarantino fez o filme dele inteiro agora em 65 milímetros. Mas, quer dizer, acho que para você ter liberdade artística, parece que você tem que ter menos dinheiro, né? Quanto menos dinheiro você tiver, ou menos financiamento, você aí sim pode tomar as decisões artísticas. Quando você tem a linha industrial, né, a pirâmide da indústria, o contratante, né, agora tem o exibidor, né? Então, o exibidor na TV, né, que são as Netflix, esse povo. Então, eu não vou chegar em lugar nenhum, né, com o que eu estou falando, mas são coisas para a gente cozinhar na cabeça, porque a variedade de opção é muito grande, os temas são diversos, os canais estão abertos, mas, ao mesmo tempo, parece que afunila no que é parâmetro técnico ditado por alguém que não está mais preocupado com a história do que está preocupado com o marketing, né? Porque no caso da Netflix, por exemplo, a questão do 4K é uma questão global, é o monitor 4K que a Sony já tem à disposição para o público doméstico. Então, tudo bem, vamos lá, vamos fazer, não é ruim, mas aí eu penso no ofício. Aí eu pensei o seguinte, mas e se a imposição fosse o contrário? E se tivessem me dito assim, nem te perguntei nada, mas essa série você tem que fazer em película. Essa, agora. Só que só tem esse negativo, 5219. E se eu ia ficar muito incomodado? Fiquei me perguntando isso. Se essa fosse a imposição técnica, qual teria sido a minha reação? Eu acho que eu ia ser mais suave, porque eu prefiro. E porque ainda está disponível. Né? Ainda existe. Mas, então, por que eu faço o retorno? Porque, então, eu me coloco... eu estou falando só da diferença do patrão ali. Esse patrão prefere em 4K, o outro... E isso é angustiante, do ponto de vista criativo, quando você chega no navio, né? Chegou no navio, o cara diz, esse navio aqui só roda em 4K, né? Então... mas ninguém me falou. Ninguém tinha me falado isso quando eu estava no caminho. Mas aí você é o intransigente. E eu acho que a gente também já participa de uma geração, talvez com diferenças, onde o fotógrafo já tem que ser mais flexível e tolerante e moldável e se adequar a questões que hoje são mais impostas mesmo, né? Elas são impostas com uma gentileza, né? Sempre tudo muito tudo muito político, mas esse navio tinha lá um negócio que não tinham me avisado, né? Então, são coisas para a gente ir pensando ao longo dos próximos anos, porque os formatos estão todos aí e os canais estão aumentando, né? De interesse. É muito maluco, porque, no fim, o produto é para ser visto no iPad, né? Então, tudo vira vídeo, né? Mesmo que eu tivesse filmado em película, certo? O fim de tudo é o vídeo mesmo, né? Então, eu acho que a gente tem que aprender a mexer com as ferramentas, sempre que elas forem surgindo, para não ter nenhum tipo de medo ou receio, ou
ou limite, né? Dizendo, com esse formato eu não trabalho. Ou, claro que cada um pode achar os seus próprios limites, mas agora as opções são tão gigantescas, a variedade é tão grande que está dando confusão, né? Vai continuar. Na nossa vida de fotógrafo está dando bastante confusão. Mas é isso. Obrigado. Eu não sei para quem eu passo a palavra, mas eu queria aproveitar só um momento que você já... primeiro lembrar que eu acho que arte e ofício estão juntinhos, né? Até em São Paulo tem um liceu de artes e ofícios que faz essa síntese. E a outra coisa, a questão do direito autoral, essa posição que você reporta é muito americana. Sim, nos Estados Unidos, da indústria. Né? Sim. Vários países da Europa já reconhecem o direito autoral do diretor de fotografia. Os países escandinavos todos, a Itália já reconhece. Então, é um trocadinho, realmente. É um tipo 5%, mas, né, na velhice, na aposentadoria, funciona. Eu posso Pierre. falar, então. Então, vamos pela cronologia. Pierre é o mais moço também. Eu vou falar um pouco sobre o que o Adriano estava comentando. Eu acho que é realmente isso. Hoje em dia, eu peguei o finalzinho um pouco da película, tive um pouco gosto disso, mas também vim do vídeo e já senti essa coisa de que no finalzinho da película que eu peguei, você, o fotógrafo, você era o dono da imagem um pouco. Ninguém vinha, todo mundo tinha um vídeo assiste horrível, que tinha uma imagem muito ruim, e você era o único que tinha acesso àquele visor óptico, e você falava, a garantia sou Joe, confia em mim, e na hora que você ia no telecine, apertava o estômago, que você ficava com medo mesmo de ter dado algum pepino lá, por mais que você sabe expor bem, você fala, eu fiz tudo certo, mas você fica com medo, vai que eu deixei o obturador do fotômetro errado, e isso já aconteceu alguma vez. E agora não, agora o laboratório é um set, a galera já vê, todo mundo opina, e todo mundo já fala, pô. Então, o fotógrafo, eu sinto que agora o trabalho dele já era colaborativo, mas ele ficou muito mais agora. Porque no set, na hora, tá todo mundo olhando e te julgando, já vendo num monitor, e com essas câmeras de hoje, que sei lá, Alexa, Epic, enfim, todos que estão aí, já não tem muito mais. Antigamente, nos primórdios do vídeo, você falava, não, eu vou expor, segurar as altas, subir as médias, depois a gente vai apertar lá na correção de cor. Agora não, você tem um RAW que te garante uma latitude gigante, mais ou menos como você tinha no negativo, e você já tem que, não sei, isso da minha experiência, eu já tento trabalhar no set o look que eu quero total, assim. Vamos aproveitar que a gente já está vendo aqui e vamos arriscar ao máximo, porque qualquer coisa a gente já está vendo aqui se vai dar merda ou não. Então vamos no extremo aqui, e aí eu acho que o valor do fotógrafo acabou virando menos para o lado técnico do cara que garante que está imprimindo, mas para o lado mais artístico até, do cara que garante que está te dando, seduzindo o diretor na hora, fazendo aquela parceria que você estava falando, Adriano, acontecer, porque o cara está vendo na hora a imagem acontecer na frente dele, e o produtor, e a galera já vai ou te elogiando na hora, ou ninguém elogia e fica um climão, entendeu? Aí, enfim, mas tudo é muito mais imediato, assim. Então, eu sinto que ela evoluiu muito para esse lado, assim. A prestação de conta não é mais no telecine, ela é no momento. Certo. Então, sobre esses formatos, agora falando um pouco do 4K, eu já vivo a experiência pobre disso de série, que é o contrário um pouco. É o produtor que chega e fala, não, agora tem umas camerazinhas que entregam quase igual a Alexa, igual a Epic, e elas têm um preço incrível, e você vai fazer com essas. E aí eu já uso o contrário, falo, não, você tem que gravar em 4K, porque o 4K, a tua série vai durar para sempre, porque o 4K é o futuro. Essas câmeras que você está falando não gravam em 4K, agora elas gravam, porque já chegou um montão de câmerazinha pequena que grava em 4K, então essa briga já está perdida de novo, mas até 6 meses atrás, você conseguia enfiar uma Epic lá, uma Scarlett, para não ter que fazer em C300, sei lá, ou com uma outra câmera, porque você batia, e aí
você conseguia fazer o 4K acontecer. Porque é isso, o 4K as séries de TV eles querem que perdurem, é um pouco aquilo. Você vai ver Friends, né? Tá horrível hoje em dia a qualidade, não dá para assistir, né? Chaves, então, já era. A galera quer ver, sei lá, E olha que Friends era filmado em era película, mas não tinha telecine HD, sei lá, acho que era. Enfim, eu acho que esse é um pouco o panorama que eu vejo hoje em dia das coisas, como elas estão acontecendo. E é isso, é o que você falou. Quanto menos dinheiro, que é o caso mais do longa, onde que ainda eu acho que da minha pouca experiência, mas do longa eu acho que ainda é o bastião da parte mais autoral ainda do cinema, mais do que série. Série, eu sinto que o fotógrafo é um pouco o cara que vamos fechar uma linguagem? Vamos fechar a linguagem. A linguagem é essa, isso, tal movimento assim. Passa isso para o outro fotógrafo que está com você. Chega um novo diretor, você fala, meu querido, é assim que funciona, cara. Antes de você chegar, já estava sendo assim. Ou você sobe no trem, ou você vai ter problema com o produtor, porque não sou nem eu só sei fazer a coisa andar. E aí vira um misto entre cinema e novela e filma 9 páginas, isso no caso do Brasil, né? Muitas páginas por dia, que você tenta dar a qualidade de cinema, mas numa quantidade que beira quase que não é tanto quanto novela, mas não está longe também. Então, às vezes, é o exercício da frustração, porque você sai com 80%, 70% satisfeito com o resultado, falando que se tivesse um pouquinho mais de tempo, como num longa, você sairia 100%. Assim, estou falando da experiência dessas séries que eu fiz. Às vezes você chega aos 100, às vezes você sai com 70, às vezes você sai com 95. Enfim, a coisa vai... Bom, não sei mais o que eu estou falando. Me empolguei aqui. Você viu que a metáfora já foi de navio para trem, né? Já deu uma diminuída. Não, é que eu não queria perder o fio da meada do Adriano, ele foi falando. Eu falei, nossa, se eu não falar agora, eu vou esquecer tudo que eu estou pensando. Mas, basicamente, eu vejo isso assim. Eu acho que também essa pulverização de equipamentos novos, eu acho legal, porque quanto mais a gente, como assim, fotógrafo, tem que ficar inteirado mesmo, tem que ter gosto por isso. Saiu a nova Mini Blackmagic, que é minúscula. Putz, eu acho isso super legal, porque são pincéis que na época talvez da película isso é diferente, é totalmente diferente, porque agora é tamanho, é movimento, é o que encaixa, é gimbal, né, que é uma outra coisa que veio aí, que é bem interessante. E tudo isso não está em prol vai acabar como era o cinema. Não, eu acho que é uma evolução natural da coisa, e tudo isso está sempre em prol da história. Isso está sendo inventado em prol da história. Umas mini câmeras, umas câmeras maiores como... E eu acho que quanto mais o fotógrafo está antenado nisso, ele tem isso como moeda para até conseguir essa negociação com o produtor, que o Adriano estava falando, que é um cara que manda muito mais hoje em dia, porque é isso, ele vê o resultado na hora, ele sabe se você é bom ou não, ele sabe que tem outro cara que entrega parecido com você, enfim, tá tudo. Você tem que, talvez, usar um pouco dessas novas tecnologias e convencer, você quer 4K, mas é 4K com essa Sony. Putz, Sony, eu já ouvi falar que deu esse problema, mas tem um 4K de uma outra câmera que eu acho melhor, que está saindo, vamos tentar. Enfim, como está a cada 6 meses, cada 2 meses tem uma coisa nova, usar tentar pôr a mão em quase tudo, olhar o que tem aí e usar dessas artimanhas para você conseguir ter o pincel correto para o trabalho que você quer fazer. Assim. Acho que é isso. Deu pouco tempo, né? Não, está sobrando. Você pode usar em outros momentos. Tem um crédito de 7 minutos e meio. Tá? Vende. Tô vendendo. Depois a gente entra na conversa. Olha, eu queria só adicionar uma coisa. Você estava falando antigamente, você
era o único cara que tinha uma ideia que talvez tem nesta imagem, você estava tremendo de medo. Hoje, não só que você tem 15 pessoas que estão vendo a tua imagem, como você tem eventualmente 15 pessoas que estão falando, oh, que bonito, e você perde critério, né? Se você fosse sozinho, você está com medo de falar que está ok, né? Porque só no dia seguinte o pessoal ia ver isso. E hoje tem lá realmente 15 pessoas falando opiniões sobre esta imagem que realmente não é mais tua imagem. Não tem nenhuma dúvida, só queria adicionar esta situação. É meio isso, eu acho que a gente virou quase um co-diretor contratado, que é não co-diretor no sentido um coach um pouco quase, porque como a imagem está meio resolvida no set, você fala, não, no que mais eu posso ajudar? Vamos ajudar muito a decupar aqui. Eu já me peguei muito olhando e me preocupo. Como a minha preocupação antes era muito focada no pouco que eu fiz de película, mas a gente ficava muito, muito focado na luz, na exposição, e você sempre se questionando, eu vou mais no limite, vai imprimir, não vai ter, agora basta um false color, um lock C, você olha, você vê que está lá. Então, acabou sobrando, isso na minha experiência, às vezes um tempo a mais. E nesse tempo a mais, você acaba criando uma parceria com o diretor, onde você acaba falando mais do roteiro do filme, às vezes da atuação bastante, eu não sei, eu me pego muito falando, mas eu não achei, ou tendo tempo de pensar um outro ângulo, um outro lugar, uma coisa que pode ser útil para ele, e questionar ele bastante. Você não acha que você não precisaria de um planinho aqui do pé? A gente faz rapidinho, não preciso mexer muita luz, só vou pôr a câmera aqui, dá uma olhada, o que você acha? Talvez uma coisa que esteja surgindo como parte da discussão é que uma coisa que é a democratização das opções disponíveis no mercado, quando a gente começa a ouvir que todo mundo pode ser fotógrafo, outra coisa é a democratização do set de filmagem, né? Quer dizer, isso que a gente está falando agora, todo mundo tem uma opinião. Quando isso acontece, o fotógrafo levanta a pergunta, estamos perdendo poder? Quer dizer, e isso é bom ou isso é ruim? Como a gente se adapta a um momento que a gente tem menos exclusividade nas decisões e menos expertise técnica, ou na comparação, menos expertise, porque a gente tinha, era muito abissal a diferença, né? A questão do laboratório era uma coisa que só aquele fulano ali que sabia. Então, quando isso é bom, gostamos desse novo momento, do que está acontecendo, já falando do ofício, né? Porque tem uma coisa também de uma certa... Temos que se adaptar agora a um fato de que quanto mais monitores tiverem no set, mais gente com opinião, né? Então, isso é uma outra discussão, né? O que fazer diante de um set que foi se democratizando? Então, porque, na verdade, a estrutura continua sendo hierárquica, né? Sempre será. Sempre será. Mas o set começou a dar uma coisa assim, né? Então, como que será que a gente faremos um esforço daqui para frente, na continuação da carreira da gente, para que o set seja um espaço ainda controlável, onde tem três pessoas, o diretor de arte, eventualmente o fotógrafo, né? mais alguém que sabe do assunto e se posiciona, ou é bom isso, que agora é para todo mundo, né? Você vai perdendo poder, você fica meio ciumento com aquilo, né? Você quer um pouco daquilo de volta, né? Então, acho que isso é uma outra das discussões, né? Embutidas. Eu acho que depende muito do diretor do filme. Tem diretores que não conseguem manter o set, né, com um mínimo de organização, quer dizer, que deixam as pessoas extravasarem as suas opiniões no set. Eu acho isso ruim. O set é um lugar prazeroso, de trabalho prazeroso, mas ao mesmo tempo, né, se a gente considera a nossa profissão um ofício, é um lugar onde está se oficiando alguma coisa, né? Então precisa, né, tá oficiando, não chega a ser uma missa, mas precisa concentração e tem uma ordem natural das coisas, né? Tem essa coisa da hierarquia, sempre vai existir um diretor de arte, um diretor de som, né? Um diretor de fotografia.
Então, isso não vai se perder. O que eu acho que está confundindo um pouco é a transição. A gente está num momento, né, que veio uma tecnologia nova, né, criou novas funções, acabou com outras funções, mudou a natureza do poder e a divisão do poder dentro do set. Então, a gente não está ainda totalmente adaptado a isso. Acho que a gente vai, né, se adaptar. E toda adaptação é dolorosa, é complicada, né? Mas eu acho que vai haver uma estabilização mais para frente, né? E essa divisão do trabalho, né, é uma atividade que nasceu com a indústria, né? Não tinha cinema antes o cinema é meio contemporâneo da época vitoriana, né? No final da era vitoriana veio ao cinema. Então, ele é uma atividade industrial. Então, a divisão do trabalho sempre vai estar presente, né? Mas a divisão do trabalho, para funcionar, tem hierarquia, né? Então, a gente não se achou ainda, está uma coisa confusa, né? Todo mundo dá palpite, né? Do produtor que está presente no set, entendeu? Até, sei lá, o boy de set, de vez em quando, fala, né? E nada contra ele falar. Às vezes, eu já tive uma solução de set dada por um motorista da van. Viu uma coisa que ninguém estava vendo e falou, escuta, se fizer daquele jeito, e era aquilo, né? Então, acho que todo mundo pode colaborar com o filme, né? Mas estamos num momento em que a gente não abandonou ainda a estrutura do fotoquímico, a estrutura de equipe, de organização do set, e não adotou ainda uma nova. Então, a gente está buscando essa nova, e eu acho que aí vamos quebrar a cabeça ainda. Siga. Como aqui se trata de gerações, eu sou mais velho, eu queria lembrar um pouquinho, eu queria mostrar uma foto que deve estar preparada. Este lá em cima é uma Arri, um Blimp 300. Lá dentro tem 10 minutos de filme, 300 metros. É um blimp, quer dizer, uma câmara barulhenta, é a única possibilidade que tinha fazer som direto exatamente 50 anos atrás. Esta foto atrás está escrito maio 65. Então, exatamente 50 anos atrás foi feita esta foto. E era a única possibilidade de fazer som direto no cinema. Tanto com a Arri como com eu acho que aqui no Brasil também tinha a Debris, Super Parvo, eram blimps por volta de câmaras barulhentas. Esta câmara pesava entre 60 e 70 quilos, precisava 4 pessoas para botar isso numa grua ou num traveling, e era, obviamente, o que era a vida antigamente, 50 anos atrás, totalmente incomparável, estou mostrando isso por causa disso, com o que nós temos hoje. A mudança aconteceu, me permitem que eu faça um pouco de história, aconteceu devagarzinho. A primeira câmara autoblimpada, BL-35 da Arri, saiu em 72, aqui no Brasil foi comprado uma em 73. O Garrett Brown apresentou o Steadicam em 75, que é a primeira vez que a câmera podia flutuar. Negativo, estou falando isso, acho que é interessante, negativo até 68, o negativo colorido tinha 50 asas. 50 asas para tungstênio. Botando um filtro para daylight, era 25 asas, não, em comparação com nós temos hoje. Até 80 tinha 100 asas negativo. O preto e branco tinha mais colorido. E só 96 a gente chegou a 500 asas. Eu me lembro, latitude de contraste, ou latitude dinâmica, a gente contava nos anos 60 com 3,5 stops. Quer dizer, a gente precisava equilibrar qualquer iluminação que tinha fortemente. Por exemplo, uma câmera desta estava em cima um traveling, tinha que ser um carro enorme, por causa, além da câmera, precisava um refletor
de arco voltaico, de carvão branco, que é o único refletor que deu luz de dia, para clarear a pessoa. Então, era uma coisa enorme, em termos de mobilidade. Tudo isso, a gente sabe, mudou. Mudou, sem dúvida, principalmente com a digitalização, que começou com os primeiros telecines digitais, que aqui no Brasil, eu me lembro, eu estava aqui, só tinha telecines 16 milímetros positivo, então tudo que foi filmado, inclusive longa-metragem comprado, foi reduzido para 16 positivo para entrar na televisão. E o primeiro telecine digital que entrou aqui era na Videoban, que era um telecine que era digital e que transcreveu negativo, quer dizer, você podia passar o filmado para vídeo, pode tratar em vídeo. Agora, eu acho que a primeira revolução mesmo, e desde então eu considero que a gente está trabalhando com imagens digitais, era quando todos os filmes praticamente foram tratados com DI, com Digital Intermediate, onde a imagem real de película foi transformada numa imagem digital e mesmo necessariamente retransformado numa película para ser projetado, a imagem era digital. Desde então, a gente não trabalha mais com negativo. Trabalhamos por emergência, que não tem solução. Agora, já chegamos a esta situação que provavelmente morreu o negativo e acontecem coisas milagrosas. Começou com a RED, 2007, mais ou menos, a primeira vez que tinha uma câmera de vídeo, já tinha antes, mas câmera de vídeo de uma qualidade suficiente para ser projetado no cinema. E acho que nós aqui estamos falando mais do longa-metragem do que documentário. A partir da Red One, acontecem um monte de coisas. Hoje, nós podemos ver aqui fora, nós temos câmeras silenciosas que podemos pôr na mão com a maior facilidade, no capacete, na ponta de uma asa de um avião, na roda de um carro, podemos botar no drone, no qualquer gimbal, botar na água, podemos fazer absolutamente tudo com as câmeras, produzir imagens de uma maneira impensável nessa época, que pode apagar isso aqui. Nós temos, além destas câmaras pequenas, da mobilidade enorme que nós temos hoje a possibilidade de filmar, para ainda usar esta palavra, com praticamente qualquer quantidade de luz, com qualquer temperatura de luz branca, podemos misturar, que antigamente também não podíamos, praticamente com qualquer tipo de contraste. É bem provável que no futuro todo nosso trabalho profissional vai ser em HDR, em 2 exposições por imagem, para ter mais latitude de contraste ainda. E também podemos filmar com qualquer velocidade. Nós temos hoje câmera lenta incrível, tudo só por causa da digitalização das imagens. E não só, provavelmente, eu imagino que num futuro, não sei quando, a gente vai ter outra norma, em vez de 24, vamos ter a high frame rate, não sei, 48, 60, por causa, realmente, esta seria a única maneira de melhorar mesmo as imagens. Uli, só um detalhe, como curiosidade, o Ang Lee está filmando agora em Atlanta um longa em 3D a 120 quadros full time. Todo o footage dele é a 120 quadros. Vai exibir a 120, né? Vai. O Hobbit tinha sido feito a 48, então, quer dizer, só endossando, vai acontecer. Isso é controverso, porque o Hobbit eu achei muito feio também. Parece um videogame, né? É que tá. A gente acaba se acostumando na linguagem cinematográfica não só com as qualidades, a gente incorpora os defeitos. Por exemplo, a 24 quadros, você tem um tempo de apagamento, que a tela está preta,
muito grande. Então fica, né? E isso passou a ser incorporado como uma vantagem do cinema 24 quadros, quando na realidade não é. Certo? Você vê tanto tempo de tela preta, quase ao mesmo tempo que você vê a informação na tela. Né? Eu acho que talvez o grande avanço que a gente possa ter no futuro é melhorar essa resolução temporal, né? Expor o seu córtex visual mais tempo à imagem. Né? Agora, quando fizeram isso, teve uma época que aquele Douglas Trumbull fez um formato de cinema que rodava e projetava a 60 quadros. E foi um fracasso. Por quê? As pessoas incorporaram esse apagamento, né, e isso dá um distanciamento. Isso é um filme, certo? Eu estou vendo um monte de tela preta. Quando ele fez a 60 quadros, a captação e a exibição, ficou realista demais. Então, enquanto ele estava fazendo filmes de natureza, estava tudo lindo, fundo do mar, flores. Mas quando ele fez o primeiro filme que tinha uma cena de violência, uma pessoa sendo agredida, as pessoas saíram do cinema, passaram mal, as mulheres desmaiaram. Né? Então, até aí, a gente não sabe muito ainda o que fazer com a tecnologia. A gente sabe que tem que melhorar a resolução temporal, tem que expor mais tempo, né, o córtex visual do espectador à informação. Agora, quanto ele vai aguentar sem ficar enjoado, sem ficar chocado com as imagens? A gente não sabe. Parece que 48 tira essa sensação de apagamento, esse flickering que a gente já incorporou como linguagem do cinema, sem chegar a incomodar tanto. Agora, 60 já sabe que não funciona. Tem que fazer só filme infantil, né? Dança e tal. Não, ele está fazendo um drama 120, 3D 124. Mas não tem esse mal, passar mal. Não sei, a galera vai vomitar. Tem gente que passou mal com os primeiros filmes coloridos. Né? Mas por outras razões. Bom, tudo isto, todo este avanço, ninguém pode criticar esse avanço. É absolutamente impossível. Isso é lindo, principalmente para documentários e, claro, para publicidade, onde efeitos são muito queridos, muito bem aplicados. Eu, por exemplo, que eu sou um pouco preguiçoso, mas eu praticamente não uso mais fotômetro nem kelvinômetro. Eu estou olhando no monitor, boto um pano preto em cima da cabeça para não ter perturbações e estou julgando as imagens pelo monitor. Tem mais um aspecto, apesar que a tecnologia ficou talvez muito mais complicado, mas a operação desses aparelhos ficou muito mais simples. Não? Ninguém precisava mais aprender química, física. Hoje pode aprender, na minha opinião, pode aprender um cara de 16 anos que trabalha com computador, ele pode aprender a operar não, mas mexer com a Alexa durante um dia. À noite, ele pode gravar imagens que tecnicamente funcionam. Então, no fundo, as coisas ficaram muito mais fáceis também. Esta facilidade talvez seja mais importante para a mudança da nossa profissão do que a própria tecnologia. A própria tecnologia, estou vendo isso um pouco mais como um desenvolvimento bem natural, não? Que a gente, como você falou, você tem que aprender, tem que ficar por dentro, tem esses recursos a mais. Mas a facilidade de trabalhar, de produzir imagens, eu estou vendo como a principal mudança. Eu acho que... Isso que é uma revolução próxima ao que foi o DI e o Avid, por exemplo. Eu acho que em termos da nossa profissão também. Não? Se o DI criou novas profissões, agora eu acho que vai ter novos tipos de fotógrafos. Eu acho que um dia vamos chegar lá. Até que eu preciso perguntar, que talvez isso é um dos assuntos desta nossa mesa, que essas tecnologias todas, se eles realmente mudam ou influenciam a estética com a qual nós trabalhamos, em que nós pensamos. Eu não tenho toda certeza, mas eu acho que não, ou não deveriam
influenciar a estética. Mas de uma maneira ingênua e inicial, eu diria que sim, porque, por exemplo, não passaria pela cabeça de alguém fazer câmera na mão há 50 anos atrás. Aquilo nem passava na cabeça dele. Mas eu estou vendo câmera na mão um recurso, não uma estética, porque aí vem o perigo que eu estou vendo da nossa profissão e talvez da produção de audiovisual, que eu ia chamar este momento que nós vivemos agora uma espécie de banalização da fotografia. Todo mundo pode fazer, né? Todo mundo pode fazer. E eu estou vendo como grande perigo desta banalização que, bom, primeiro, esta banalização acontece por causa, de fato, nós não estamos mais sozinhos. Eu queria comparar isso talvez um pouquinho com antigamente, na Idade Média, quem podia ler e escrever e ler eram monges, eram cientistas, artistas, alta classe. E desde todo mundo pode ler e escrever, é usado para tudo, para propaganda, para comunicação, para tudo, totalmente banalizado. Isto está, na minha opinião, acontecendo agora. Agora, todo mundo, no mundo inteiro, cada hora são feitos milhões de audiovisuais. Então, esta banalização eu me pergunto se esta banalização influencia nosso trabalho, que nós temos a ilusão de fazer um trabalho, um ofício pelo menos criativo. Não que pode falar criativo, não que a gente traduz dramaturgia, alguma coisa. E eu estou um pouco com medo. E eu estou achando que nós estamos usando estes recursos, às vezes, como se fossem estes recursos o conteúdo do filme. Não? Às vezes nós falamos, a gente tem muito entusiasmo com esses recursos. Maravilhoso se a gente está vendo uma câmera de excelente qualidade voando pelo ar e fotografando de um jeito que a gente nunca imaginava. Então, eu estou um pouco achando que a estética corre um pouco perigo pela banalização. Eu tenho vários exemplos para isto. Talvez quando começou no cinema cores, a gente tinha uma coisa parecida. Os primeiros filmes eram absolutamente sem gosto, porque todo mundo encheu as imagens com cores, até finalmente se percebeu que na realidade não tem cores, só tem misturado com preto, com cinza, que a graça está nesta fraqueza das cores. Mas no início era um horror, era realmente um horror, né? A gente se lembra disso. Uma coisa parecida aconteceu com o Steadicam. Quando foi ao Steadicam, não todo mundo, Stanley Kubrick, realmente criou uma coisa, uma linguagem. Não todo mundo fez um Steadicam tão lindo como no Durval Disco. Não, no início, tinha tantos planos sequências sem sentido que era realmente um horror. Demorava algum tempo até que este recurso virou estética. Então, agora, acho que nós estamos num certo perigo. O último filme que eu fiz... Talvez a comparação seja a diferença entre a palavra escrita e a literatura, né? Quer dizer, a palavra escrita está disponível. Está disponível para todo mundo. Mas é que está. Vamos supor que tenha crescido o número de pessoas produzindo imagens em movimento no mundo num fator geométrico de razão 10, certo? Mesmo que isso aconteça, se você examinar a produção gigantesca que essas pessoas... Você vai encontrar um ótimo de qualidade no mesmo percentual que existia quando eram 200 pessoas que produziam. Quer dizer, o aumento da base de produção de imagem não significa que ela vá decrescer ou aumentar a qualidade. O percentual parece que
permanece. Só que o número, né, 5%, né, de milhões é um número grande. Mas eu tenho a impressão que a gente fica muito impactado com o volume, achando que está se perdendo a qualidade. Eu acho que não. Sempre, qualquer comparação, qualquer tecnologia, a tecnologia de transporte terrestre, né, no início o automóvel era um luxo, todo mundo ainda andava a cavalo, então apareceram os automóveis, né? Começaram a competir, começaram a fazer corrida de automóvel e tal, né? E só tinha um cara que ganhava o campeonato. Vai acontecer a mesma coisa, quer dizer, milhões de filmes vão ser feitos, vai ter um filme que vai ganhar o Oscar, o outro filme que vai ganhar. Então, eu acho que a gente está meio perdido, realmente porque aumentou muito. Mas né? ainda estamos todos atrás da excelência. Estamos atrás da excelência e não sabemos ainda lidar. O que você falou da tecnologia, a tecnologia impacta a linguagem, né, cinematográfica desde sempre. Quer dizer, a câmera portátil, as reflex, depois o som direto, tirou o cinema do estúdio e tal. Isso sempre aconteceu. Só que a incorporação da mudança tecnológica na linguagem, ela não é imediata. Né? Então, ficam fazendo planos vazios de Steadicam, ficam usando a cor, né, como se fosse um catálogo de tintas, né? Mas chega uma hora que isso é incorporado. Como a velocidade geral das coisas, dos processos, vem aumentando, eu acho que cada vez mais essa incorporação da tecnologia pela linguagem vai ser mais rápida, mas ela não é instantânea. Você sempre tem um período de prova, de experimentação, para ver como é que vai usar aquilo. E, às vezes, abandona, inclusive. Tem coisas que... Né? Eu, na minha opinião, por exemplo, o 3D... Né? Eu tenho quase 70 anos, eu estou vendo a terceira tentativa de implantar o cinema em 3 dimensões, com a ilusão da estereoscopia. Né? E a minha opinião, e não é só a minha opinião, as bilheterias no mundo, nos Estados Unidos e na Europa, do 3D, estão em queda. Né? Acho que, mais uma vez, a tentativa de colocar o 3D vai falhar. Por quê? Porque tem problemas perceptuais que o 3D vai contra. Né? E isso, para ser corrigido, é a evolução da nossa espécie. E você não vai mudar isso, né, em menos de 1 milhão de anos. Né? A acomodação do cristalino e a convergência dos eixos oculares não vai ser modificada. Então, você vai ter um problema a vida inteira, que você vai olhar para uma tela que você sabe, seu cérebro sabe que distância está a tela, certo? Então, o seu cristalino vai ser deformado para aquilo, e a convergência do seu olho é outra. E a gente, milhões de anos, desenvolveu isso junto. Toda vez que o seu cristalino está numa determinada posição pela musculatura, a sua vergência ocular está numa correspondente. O 3D rompe isso. Então, eles vão tentar... É o caso da tecnologia que não dá certo. Mais uma vez vão tentar, daqui a 20 anos vão tentar de novo. Agora é um novo método, não usa polarização, usa uma outra coisa e tal, e não vai dar. Agora, as coisas que ficam... Tá? Dar certo para um público por um certo tempo. Um certo tempo, mas tem coisas que ficam. Tá? O que fica da linguagem cinematográfica, você assiste O Nascimento de uma Nação, o Grid, né? Filmes ainda do cinema mudo, tem coisas que estão hoje no cinema. Né? Então, o tempo é o filtro. Né? O que vai ficar, o que vai sair, é o tempo que vai dizer. Né? Agora, toda geração tem as suas angústias. A nossa angústia, eu compartilho totalmente com o Uli, né, é que a gente está vendo aí aumentar brutalmente a produção de imagem em movimento, né, e não está conseguindo perceber uma utilização disso aí, narrativa, convincente. Né? Mas tem isso me leva a mais uma coisa, esse enorme aumento de recursos e a facilidade com que se faz imagens, talvez leva a maior mudança, que eu acho que talvez a maior mudança, que é possível hoje, além de grandes produções, criar coisas culturais, artísticas, com poucos recursos, com pouco dinheiro e com pouco tempo, e não necessariamente com altos profissionais.
Eu acho que a gente não pode esquecer isso. Eu acho que Isso é o mais importante. Eu acho que isso é o mais importante. É o mais né, importante. Um dia Eu acho nós que é essa- talvez não temos mais um tipo de diretor de fotografia. Nós temos muita gente que não pode chamar de diretor de fotografia. Já tem. Né? Inclusive, o nome diretor de fotografia virou um pouco de moda, porque antigamente no Hollywood era o diretor do departamento de fotografia, ninguém dirige fotografia. Mas vai ter no futuro, e já tem tudo. O cara que, não sei, na escola que faz um filme e não pode chamar de diretor de fotografia, só brincando, né? E vai ter outro tipo de cineastas, ou não sei, esse negócio da nossa profissão, que ainda nós temos e que temos uma certa proteção, Uma exclusividade. vai se restringir ao teatro, nitidamente. Né? O teatro. Agora, de uma certa maneira, defendendo ou focando no negócio que eu falei, por exemplo, da Netflix, é curioso que a televisão agora, o que a Netflix tenta fazer, da ponto de vista do marketing, mas é que é efetivo, é dizer, nós somos elite. No momento em que tudo é democratizado, onde qualquer um pode ter câmera e ser fotógrafo, aqui não. Aqui não, aqui é 4. Aqui, quer dizer, é uma maneira de se posicionar no mercado dizendo, não é todo mundo igual, não é todo mundo que trabalha aqui com a gente, não é todo mundo que pode alcançar o standard técnico que a gente está propondo. Então é curioso como, quer dizer, o que era para a gente a elite, o ápice, que era a cinematografia para a tela grande, que agora ela é realmente mais democrática, para a televisão ela acaba... Quer dizer, a partir do momento que o empregador, de novo, o produtor, estabelece padrões técnicos rígidos que não é todo mundo que consegue alcançar, os caras parecem defendendo uma elite. Assim, não sei, quer dizer... O cinema sempre fez isso. Toda vez que o cinema se viu ameaçado como a diversão das massas, pela televisão, logo no final da Segunda Guerra, ele sempre cria alguma coisa no espetáculo cinematográfico que a mídia que está em ascensão, no caso da televisão, não alcança. Então, o cinemascope é o caso típico disso. A lente anamórfica, a tela grande, foi para não poder ser exibido na televisão mesmo. O cara tinha que sair de casa e voltar e ir ao cinema, porque logo depois da Segunda Guerra, quando a televisão preto e branco se espalhou nos Estados Unidos, as pessoas ficavam em casa vendo I Love Lucy, porque já estava ali, a televisão estava na sala, e toda vez que isso acontece, o cinema reage, né, o espetáculo, a indústria cinematográfica reage. Só que agora mudou. Né? Já há alguns anos a indústria cinematográfica fatura mais com o videogame do que com o filme. A indústria de videogame fatura muito mais, já há alguns anos isso, do que os filmes. Os filmes estão virando subproduto, inclusive, de videogame. Lança primeiro o videogame, tem o filme do videogame e tal. Né? Então, acho que essas mudanças todas são sempre um pouco reativas. Né? Aparece alguma coisa, então, o que não pode dar? 3D. Então, vamos fazer 3D, que o cara vai ter que ir ao cinema de qualquer jeito para ver lá o 3D. Tá? Mas o que fica é o que é filtrado pelo espectador. O público acaba... Né? Não é restaurante, mas o freguês tem sempre razão. Né? No espetáculo também. Porque quem paga, né, ingresso é o público. Quem sustenta a indústria é o público. Então, o que for ficar é o que o público aceitar. É para você, ó. Jacó precisa falar. Eu acho que eu sou influenciado por desculpa. Eu li um conto de um escritor paquistanês sobre a retomada de Granada na Península Árabe, né, em 1500. E é muito interessante como, historicamente, ele coloca uma postura do povo árabe, dos homens, quando eles se encontravam nos banhos, nas termas, sempre um esperava o outro acabar de falar para tomar a palavra. Então, eu acho muito interessante essa postura que vem dos árabes, que eu admiro muito. Então, eu tenho várias coisas para colocar que fazem pontos de contato aqui com o que eles estão falando,
mas estava aguardando a minha vez. Eu acho que uma das coisas que eu sempre admirei nos diretores de fotografia, né? Eu fui assistente muito tempo, não sabia que eu ia me tornar fotógrafo, não sabia que eu tinha essa capacidade. Eu gostava muito de assistenciar as pessoas e acabei depois descobrindo, por uma oportunidade que apareceu naturalmente, que eu gostava e podia fotografar. E realmente, quando eu comecei a enxergar mesmo, a luz foi fazendo, foi experimentando, expondo. Então, eu trabalhava com grandes fotógrafos, fazia assistência para eles, mas eu queria ser o melhor assistente possível, mas eu não sabia, não entendia tão bem. Eu sugeria coisas, mas eu não conseguia visualizar tão bem o que era a luz. E foi fazendo que eu fui descobrindo, como é fazer, como é colocar, tal. E uma coisa que me chamou a atenção nessa foto que o Uli mostrou, que você vê ali os Fresnéis, e que eu vejo que está em desuso, de certa forma, a luz Fresnel. Quer dizer, as câmeras evoluíram muito, as lentes estão evoluindo enormemente, mas os refletores também estão evoluindo drasticamente. A gente tem coisas incríveis hoje, tem uma diversidade enorme de refletores, mas eu pessoalmente estou tentando cada vez mais voltar a usar Fresnel, que eu acho que é uma luz muito pura, muito objetiva, tem uma sombra muito bonita. Então, assim, essa discussão abrange não só, eu acho que o uso de câmeras, a tecnologia toda, mas acho que toca nesse ponto, assim, o que é o diretor de fotografia? É o uso da luz, é iluminar. Quando falam 4K, reenquadrar, eu acho que a composição é fundamental para esse diálogo de diretor de fotografia, diretor, né, quando você está decupando, entender de eixo, entender e compor bem um quadro, e nesse sentido, tendo a ser purista, não querer que se reenquadre, vamos rodar em 4K para poder reenquadrar. Tá, numa série, agilidade, é bom reenquadrar, tal, mas em termos purísticos, por que mexer no enquadramento que foi pensado, foi calculado para ser daquela forma? Então, acho que os aparatos de iluminação, eles estão ligados nessa parte tecnológica que está evoluindo muito, e eu acho que a visão do fotógrafo, por mais que a gente, hoje em dia, eu assim, retomando um pouco, uma coisa que eu admirei quando o Uli falou, e que eu sempre admirei nos fotógrafos, é a capacidade que, em geral, um diretor de fotografia tem que ter, de nunca parar de evoluir, nunca parar de aprender, nunca parar de se recriar, porque sempre houve mudanças tecnológicas e os fotógrafos sempre tiveram que se adaptar a isso. Eu li numa autobiografia do Fred Young, que era um parceiro do David Lean, fizeram, entre muitos outros, Lawrence da Arábia, 70mm, né, aquelas câmeras Panavision 70mm no deserto, meses filmando no deserto, tingindo a areia do deserto com areia negra para aumentar a perspectiva, e você vê lá no ponto infinito assim, o personagem se aproximando. Então, essa criação, os diretores de fotografia sempre foram técnicos, talvez porque para os estúdios isso era mais fácil de convencê-los a ter um salário menor do que chamados de artistas, mas essa divisão técnico-artística depende sempre dessas duas coisas, e alguns são mais artistas do que outros e mais técnicos do que outros, mas eu acho que essa é uma discussão que eu nem vejo como discussão, eu acho que está embutido na gente, mas essa adaptabilidade às novas tecnologias, aos sets de filmagem, aos roteiros, aos diretores, acho que isso, e não parar com essa adaptabilidade ao longo dos anos, da idade, você vai ficando mais velho, vai ficando mais rígido, mas o diretor de fotografia não pode ficar mais rígido, ele tem que estar se transformando, ele tem que estar se adaptando. Então, acho que isso, como carreira, como ofício, eu acho incrível, eu tenho muito prazer de fazer isso, e eu pago ingresso para ver os fotógrafos, vou ver filmes. Eu também. Então, acho que os fotógrafos levam o público. Agora, uma outra coisa que é a angústia, né? O Weber falou que cada geração tem a sua angústia.
E retomando, Fred Young, ele começou como começo do século XX como laboratorista. E ele conta que naquela época não existia fotômetro. O fotômetro veio depois, né? Acho que o Weston, se não me engano, foi um dos primeiros. Como você expunha um filme de asa 12, asa 6, PB, não sei o quê, que já tinha evoluído, né? O PB já estava evoluindo, já não era monochrome, né? Enfim. E na realidade, quem expunha era o laboratorista. O cara revelava o negativo, olhava, falava, não, peraí, eu preciso mais tempo de banho. Então, o diretor de fotografia não tinha nem fotômetro, era no olho, era na experiência e na mistura com o laboratório. E depois ele virou diretor de fotografia, então eu imagino que o cara dominava de sensitometria, de processos, tal. Depois, a mudança da cor, do PB para a cor, que deve ter sido muito mais brutal para os fotógrafos do que para nós a mudança para o digital, que na realidade eu pessoalmente estou achando incrível. A gente se preocupava, né? A gente ficou uns 10, 15 anos, né? Falando, putz, quando que o película... Exatamente. Quando que a película vai deixar de existir e tal? Acho que não tão cedo, né? Pelos acordos aí que estão rolando. Mas, na realidade, eu, pessoalmente, estou gostando muito. Assim, o dia que eu vi um filme que eu expus com Alexa, projetado em IMAX, eu quase caí de costas, eu quase chorei de emoção. Falei, puta, eu fiz esse filme, eu fiz essa imagem, né? Uma qualidade de reprodução, uma riqueza de detalhes, assim, que muito diferente do que, ao longo dos anos, como assistente, depois como fotógrafo, trabalhando com marcação de cor, que você tinha que ir lá no RGB, chegar e testar de novo, e alcançar. Eu acho que as ferramentas vieram para auxiliar muito. Eu acho que a gente está muito mais fácil, por isso mesmo, ficou muito mais democrática a captação de imagens. Eu, pessoalmente, gosto muito dessa divisão, de ter um monitor bom no set, para poder compartilhar essa imagem com o diretor e com o diretor de arte, com o meu assistente, com o meu eletricista. Eu pessoalmente, eu acho que se a equipe é bacana, eu acho que isso eleva o trabalho de todos. Então, eu tenho muito prazer de trabalhar com um monitor grande e eu não sinto em nenhum momento perda de poder ou assim, 15 pessoas dando palpite. Eu acho que a postura no set ainda continua sendo de um set de filmagem de película, e esse é um ponto importante. Pelo menos os sets que eu participo tem a gente continua fazendo cinematografia, e isso tem que ter uma postura no set, quer dizer, você não filma, você não dispara a câmera à toa, você não sai passando na frente da câmera, cada um respeita a hierarquia, mas se você tem espaço, cede espaço ou dá espaço, isso pode ser interessante. Então, eu, pessoalmente, tenho gostado disso, embora em alguns momentos eu sinta falta de uma postura que existia antigamente, que era um respeito um pouco maior no set. Por exemplo, a coisa de passar na frente da câmera, antigamente não se passava. Hoje em dia, você pega um set de pessoas mais novas, as pessoas às vezes param em frente da câmera, você tem que chamar, explicar, olha, por favor, não, a gente está enquadrando, tem gente olhando, então você vai ajustando, mas eu sinto que quem não sabe também quer aprender. Então, eu sinto a angústia, para mim, não vem desse ponto. A angústia, para mim, nesse momento, está um pouco em achar ou sentir que o que a gente tem de trabalho talvez não absorva todo o mercado que está entrando no mercado de trabalho. A gente talvez não tenha tanto dinheiro, as séries e essa necessidade essa de cota de tela de televisão tal, aumentou bastante o que a gente tem de trabalho, de ficção, né, de documentário. Anos atrás era muito mais restrito o número de longas, o número de documentários, as séries de televisão, quem faziam eram as grandes emissoras, e agora aumentou muito, mas, ao mesmo tempo, o mercado a oferta de mão de obra cresceu mais. Então, se vai ter trabalho para todo mundo, é um pouco um ponto de angústia para mim. E o outro é que a transformação, a facilidade com que se vira fotógrafo hoje aumentou muito. Então, o que eu sinto que está acontecendo é que antes eu tinha uma escola de assistentes que, aos poucos, eles iam
crescendo. O primeiro virava operador, virava diretor de fotografia, o segundo virava primeiro, e assim ia uma cadeia que ia aprendendo e cada vez trocando, evoluindo. Mas eu sempre tinha, o meu Video Assist virou meu primeiro e é um excelente primeiro, é uma escola de assistência de câmera. E agora eu estou começando a sentir falta dessa escola, porque os segundos estão virando fotógrafos e eu falo, peraí, quem que vai fazer foco? Qual o cara que vai ser tão bom quanto aqueles? E um bom foquista, uma equipe boa de assistentes de câmera, de gaffers, de eletricistas, maquinistas, é fundamental no set de filmagem. Eu não posso ser um bom fotógrafo se eu não tiver uma boa equipe. Ou pelo menos não vou ser tão eficaz, né? Eficiente. Então isso me angustia um pouco, quanto a nossa cadeia de técnicos, de repente, vai ficar um pouco vazia, um pouco esvaziada. Acho que de forma geral é isso. Abrimos. Obrigado. Acho que já podemos abrir para o debate, né? Melhor. O microfone. Está aberto aí, é só pedir o microfone que o microfone está lá. Ó. Olá, boa noite. Aqui é o Giano. Assim, começamos a falar, comecei a pensar muito, primeiro, sobre a questão que o Adriano falou, se a gente é artista ou não. Depois da questão da evolução da tecnologia, de como a indústria, em definitiva, é quem direciona nosso trabalho. E, na final, lembrei uma passagem de uma biografia de Muybridge, escrita pela Rebecca Solnit, em que fala o seguinte: ela relata a vida do fotógrafo e compara ela com a evolução industrial dos Estados Unidos, no momento que o trem cruza os Estados Unidos. E nesse momento ela fala, quando a tecnologia e a indústria chega na vida de todo mundo, acontece uma coisa muito particular, que chega o relógio na vida das pessoas. E quando chega o relógio na vida das pessoas, as pessoas esquecem de mirar o céu. Então, perdem uma parte fundamental da vida. Eu acho que isso é o que me traz na cabeça nesse momento essa palestra, que nossa tecnologia, ou a tecnologia de hoje, ou a tecnologia de amanhã, não pode fazer que a gente, como fotógrafo, esqueça de mirar o céu. E nosso céu, em definitiva, é a criatividade. E é essa colaboração para que o roteiro e para que a obra vá para frente. Eu acho que a expectativa em relação... Alô? Alô? Eu acho que a expectativa, não é uma resposta exatamente, é um pensamento junto com o seu. A expectativa que se tem em relação ao fotógrafo ainda é a mesma, né? O que o diretor espera, o que o produtor espera. Então, acho que o Jacó tem realmente, se o assunto aqui é o ofício, foi bacana, muito bacana mesmo a abordagem, porque diz respeito à formação de novos profissionais, a pessoas que têm ambição de se tornar fotógrafo no momento em que parece mais fácil e mais rápido, inclusive, né? Mas dentro do ambiente onde a cinematografia está sendo exercida e exercitada, o papel continua sendo muito importante, né? Então, eu queria voltar ao assunto, se é ofício ou se é arte, depois o Heber também me ajudou. O que eu gosto dessa pergunta é da provocação mesmo, porque claro que é arte, claro que é ofício também, mas é aquela história. Mas então,
todo diretor de fotografia é artista? Essa vai passar a ser uma pergunta justa a partir de agora, né? Ou vamos encontrar um novo nome para quem é amador e para quem é profissional? Tão justo quanto, tão nobre quanto. Tá todo mundo tentando crescer, aprender e tal. Mas é que realmente acho que a variedade, e o que o Jacó falou, a gente sempre passou por momentos de angústia tecnológica, né? É melhor, é pior, isso é um passo adiante ou é um passo atrás? Mas a importância do ofício continua enorme. Se espera muito do fotógrafo, né, ainda hoje. Isso não se sente um declínio de importância do ponto de vista criativo do fotógrafo. Talvez os meios estejam um pouco bagunçados nesse momento, né? E a evolução deles, mas não a importância criativa e nem a presença daquela figura lá que é parâmetro, né, para muita coisa, né? Mas são novos tempos, não há dúvida. De fato, a AMC tem mais de um ano, até agora, discutindo uma coisa muito particular, que eles não falaram da morte de um suporte, eles estavam falando da morte de um método de trabalho. E isso é um pouco o que falava Jacob também, que o método da filmagem, ou seja, já não está mais, já não temos esse respeito pelo trabalho dos outros, assim, temos galera cruzando para frente, a gente perdeu esse método junto com o artesanato da cinematografia também. Mas eu acho que, eu não sei, eu vejo essa grande democratização do equipamento da imagem, ela realmente matou um certo método e até agora, fazendo um contraponto com o que o Jacó falou, não é nem crítica, nem saudosismo, mas abriram-se novos caminhos para alcançar, se você quer virar um fotógrafo, ser assistente de câmera não é necessariamente mais uma escada. Eu acho que já faz um tempo que é assim. Para mim, no meu caso, foi o Mini DV que eu tive acesso a uma câmera que era barata e te dava um resultado ok. E a partir disso, aí é o seu olhar artístico que vai te fazer crescer mesmo, porque os pincéis estão ali. Se você faz uma pintura bonita ou não, isso depende de você, entendeu? Então é meio o método, acho que o cinema está aí para deixar uma metodologia, um jeito de um set funcionar, mas também agora se abriu para um novo meio virou um pouco Mad Max, assim, a coisa, mas você, dentro dessa loucura, desse caos, se você quer realmente fazer aquilo, se é aquilo que te pega mesmo, se eu quero ser diretor de fotografia, eu quero fazer filmes bons, você vai achar teu caminho. Eu sempre falo isso, eu acho que o cinema não é um lugar de escadinha normal, assim, não é que nem trabalhar num escritório, que você vai lá, não, comecei como motoboy e um dia eu comecei como o cara que era no banco, o atendente, e virei gerente. Você pode ficar a tua vida inteira, um tempão lá, depende muito da sua gana, é um meio que depende muito um pouco também da sua maneira, da sua facilidade em comunicar com as pessoas. Como é um trabalho em grupo, você tem que ter uma facilidade muito grande em saber lidar com outro ser humano. Se você é uma pessoa, às vezes, muito para dentro, você também as coisas não vão falar, você tem tantos anos de cinema, então agora você pode virar fotógrafo. É meio... E eu acho que antigamente, por conta da película, por conta do equipamento, era um bastião que você não tinha acesso, era difícil de chegar. E o jeito de chegar era realmente sendo assistente. Agora, ficou tudo mais fácil, assim, ficou tudo muito imediato. O foco, às vezes, você opera e foca ao mesmo tempo. E de tanto fazer isso, você acaba quase que fazendo com que tua mão já pensa, você olha a imagem, você já está corrigindo e está saindo em foco. E dependendo do que o filme pede, no caso, às vezes, uma publicidade, você fala, cara, eu preciso de 3 segundos em foco daquele momento. Porque, por mais que a cena está durando 10, são 3 que eu vou usar na edição. Enfim, isso é o diretor que te diz, mas, às vezes, como fotógrafo, você entende o diretor te falar isso. E, às vezes, você ser muito... Não,
Não dá. Eu quero te dar o take inteiro em foco e aí você pensa, pô, ok, vamos perder um tempo para fazer esse take inteiro em foco, mas o diretor sabe que só precisa de 2 segundos. Então, o que eu faço? Eu jogo junto com o diretor ou eu volto para a escola velha do cinema e falo, não, vamos fazer direito, porque é assim que é, porque é assim que foi. Eu não sei se essa metodologia antiga se adapta muito a esse rebuliço, esse caos que está acontecendo, que ninguém sabe muito para onde está indo, mas eu acho que não, eu acho que é um pouco o que você falou, é a morte de um método, mas não é nem para o bem nem para o mal. É uma nova era, e é assim que é, não tem o que fazer. A gente pode... Mas talvez tenham 2 coisas, desculpa interromper, porque continua sendo uma atividade industrial, econômica, que visa, né, entreter e ganhar dinheiro. Então, se o método funcionava e rendia, se o novo método render mais, é que a gente ainda não descobriu qual é o novo método. Então, o antigo, seja ele em película ou vídeo, ele funciona. E o produtor calcula quanto este dia me rendeu. Se o método começar a bagunçar demais, alguém vai dar palpite. E outra coisa que eu acho que tem uma coisa que força todos nós a ter método é a presença do ator. Quer dizer, quando tem elenco, tem que ter método. Quando é a publicidade ou é o documentário, onde a valentia, onde a esperteza e o seu oportunismo, no bom sentido, é a grande ferramenta, ok. Mas quando... Então, como você mesmo falou, estamos falando de ficção, tem uma coisa que é uma questão de... O método é determinado pelo respeito a um ofício, a um outro ofício, né? que é sagrado, né? E acho que ninguém vai... Talvez isso nunca seja discutido, eu imagino, né? Que o ator precisa ser cuidado, preservado e tal. Eu tenho um exemplo que é o filme A Despedida, do Marcelo Galvão. Eu não sei se foi lançado já, alguém viu? É um filme que eu vi na pré-estreia que me emocionou mesmo. Ele foi feito em 11 dias, falei com o Maquino, que fotografou. Foi feito com 2 5D, sem foquista. Uma foi operada pelo diretor e outra pelo Maquino. E, olha, eu saí deste filme emocionado. Eu estou comparando isso um pouquinho como, no fundo, sempre tinha, né? Um desenho a lápis pode ser mais emocionante do que uma pintura a óleo com metros quadrados, né? Eu acho que isso nós temos que aprender. Porque eu acho que nem é... Eu só alertei para um perigo deste mar de recursos que tem aqui. Mas eu acho que não tem perigo que nós perdemos a profissão. Sim. Não é? Eu acho que nós temos que aprender que futuramente é possível desenhar um filme com, não sei, com uma GoPro, um filme inteiro com uma GoPro na mão, mexendo assim. Nem é bom. Não é? Por exemplo, outros exemplos, o Birdman, eu acho maravilhoso, não? Novo recurso, o filme todo, não é necessário o filme todo, mas foi feito. Não? O Mummy, alguém viu? O filme só quadrado, não? Que são todos, eu acho que estou vendo Ida todo mundo, também. Ida também, tudo fixo, não? São todas, agora, coisas acontecem pelo excesso de recursos que nós temos. Eu acho que é uma reação já que tem, né? Eu acho que tem uma banalização. Você estava falando, a gente tem que tomar cuidado em que esses recursos novos que estão agora super acessíveis, a gente não se deixar seduzir por eles e achar que só eles em si vão garantir um filme. Isso não dura muito. Eu acho que, por exemplo, vamos pegar agora a moda do drone, né? Antes, que era o último bastião da imagem mais cara do cinema, que era levantar um helicóptero com uma cabeça estabilizada. Hoje isso está ao alcance de qualquer um. E já não impressiona mais tanto. Pelo menos para mim, eu olho e falo, drone. Sabe? Ele impressiona... se ele conta alguma coisa. Então, no fundo... O que parecia caro, agora parece barato. Agora parece barato. Então, acho que a conclusão disso, o que fica mesmo, a espinha dorsal, sempre vai ser a história. Isso é invencível. E o resto está aí. São brinquedos, são coisas, mas aí vai o fotógrafo
é o quanto o olhar dele, aí eu acho que é o lado artístico mesmo, eu acho que a gente tem um lado de artista solitário, aquele artista que nunca será reconhecido, talvez pelos outros fotógrafos, por quem gosta de cinema, mas às vezes provavelmente não para a humanidade, e vai ser é o fardo um pouco dessa profissão, porque às vezes você fica muito emocionado de realizar uma coisa que passa batido para 99% da população, e tem 1% lá que sabe que aquilo você foi gênio naquele momento, e é aí que você vai acho que a gente tem que se destacar nisso, é isso que é bom, que é isso que eu acho que define o fotógrafo, é saber o momento de usar aquilo, não se deixar... às vezes tinha isso também, agora eu tenho acesso a uma câmera que só eu tenho acesso, e então meu trabalho ficou melhor. De repente, aquela câmera populariza geral e todo mundo entrega a mesma imagem que você, e você deixa de ser um cara que tem... Então, não é isso. Realmente, ainda é aquela essência da foto que a gente viu do Uli, aquilo fica, e eu acho que vai ficar para sempre enquanto o cinema existir, que é a história, e o fotógrafo sendo um cara que tem esse olhar, que ajuda e que quer transformar aquela imagem num sentimento. Aí o resto não importa muito, o suporte. Eu acho que agora até mais a parte técnica atrelada ao fotógrafo não importa menos até. Então só sobrou o lado artístico, que eu acho que é mais legal, no fundo, porque você só tem que pensar em como se desafiar você mesmo. De falar, o que eu posso aqui, o que eu vou fazer, o que eu vou pensar para deixar aquilo incrível, sem me preocupar, não, porque para isso eu preciso de tal equipamento, não, mas calma, não sei, eu acho que... E também que a gente, que não está errado, ao mesmo tempo, como o Jacó falou, estando sempre aberto e aprendendo e se renovando, que também não está errado você ser quem carrega uma tradição, carrega um método, e que chega num set com mais experiência, propondo método, propondo o respeito pelo meio que está sendo produzido ali. Quer dizer, não tem problema. Isso não é ser careta ou super tradicionalista. Não, tem coisas que estão 100% abertas à discussão, outras nem tanto. Então, que cabe a gente também ir seguindo e passando para essas novas gerações que existe sim, que é melhor. Inclusive, como falei aqui, que muitas vezes se economiza dinheiro, certo? E só porque você tem um método que você aprendeu e carrega, né? Adriano? Eu preciso pedir desculpa porque eu tenho que pegar uma ponte aérea, então eu preciso me despedir. Eu nem queria fazer isso, é chato, mas eu lamento. Obrigado. O Jacó, já que o Adriano está saindo, a pergunta era mais ou menos para ele. Bera aqui. Não, eu ia perguntar a importância que faz o production designer agora no Brasil, e a hora em que você começa essa organização, esse método que o Adriano está falando, e a importância que o diretor de arte também entre desde um começo de filme, quer dizer, porque vocês estão falando só da fotografia e tem o diretor de arte que entra junto disso. Até ia citar o Adriano, porque ele foi citado numa palestra há 2, 3 anos pelo Marcelo Ponte, o Adrian Tegido citou, Adriano, essa necessidade de você ter uma hierarquia, o diretor de arte, o diretor de fotografia, trabalhando juntos desde o começo da filmagem, né, para um não entrar depois, assim, o diretor de arte entrar quando já está tudo mais ou menos desenhado. Então, essa falta que faz o production designer numa filmagem no Brasil. Bom, eu pessoalmente nunca trabalhei com production designer, não é uma coisa que a gente tenha no Brasil, né? A gente tem o diretor de arte, que é um pouco diferente. O production designer ele já indica muitas vezes a luz que vai ser usada, quer dizer, uma coisa um pouco maior. No Brasil a gente não tem isso, eu não tenho essa experiência. O Adriano talvez trabalhando fora ele tenha. De qualquer forma, normalmente o diretor de arte entra antes do fotógrafo, em geral, entra antes do fotógrafo no projeto. Mas
Eu acho que é fundamental que os dois se entendam bem e que o projeto seja um só. Então, eu já fiz filmes que eu entrei 15 dias antes de começar a rodar e, enfim, tudo correu muito bem, porque se o diretor de arte é um bom profissional, sabe, tem olho, prepara bem, você tem uma base de trabalho para o fotógrafo incrível, né? Você tem as cores e tal. Daí claro, você vai discutir conceitos, tal, mas teoricamente ao longo da pré-produção você já tem isso, mesmo que o diretor de arte tenha entrado antes. Então, eu não sei, esse trabalho é conjunto, é fundamental e eu acho muito prazeroso trabalhar junto, né? Ter quanto mais longa a pré-produção, melhor, eu acho. E você pode ir mais fundo nos conceitos e na prática, né, procurar as locações certas, que eu acho que é fundamental para o diretor de fotografia. Eu lembro que eu li um livro do Douglas Sirk, que é um diretor de arte, aliás, diretor de cena alemão, que foi para Hollywood, fez os melodramas que ganharam esse nome, né, filmes incríveis. E ele que cunhou essa frase que 90% do trabalho dele como diretor era a escolha do elenco. E daí eu pensei, bom, 90% do trabalho do diretor de fotografia é a escolha certa do cenário, da locação, né? Especialmente no Brasil, que a gente usa locação e não estúdio. É fundamental, é muito diferente você pegar uma locação que funciona, que tem janelas em posições que te ajudem e tal, do que locações que têm um teto baixo, uma profundidade estranha e tal. Mas, enfim, é um trabalho que, em geral, se não tem muito tempo de preparação, quando o diretor de fotografia chega, o diretor de arte já fechou com a produção, as locações, e você tem só que falar, putz, então tá, vamos tentar mudar essa ou vamos pintar aquela, mas eu já peguei filmes que não tinha nenhuma possibilidade de mudança. E claro que foi muito mais sofrido. Por exemplo, uma movelaria, que era um cenário principal de um filme, que a parede era bem clara, quase branca, e era face norte. Então, ela tomava sol o tempo inteiro. E aí, como você equilibra uma parede branca ensolarada com os atores contra ela sempre, né? Então, essas coisas, quando você está trabalhando em conjunto, ou quando o diretor de arte entende mais a questão da fotografia, ele já vai lidar com isso melhor. Ou então, você vai ter que ter tempo de preparação. É isso. No Brasil, a gente não tem essa figura e nem esse dinheiro para poder trabalhar dessa forma. Então, é mais... Acho que por isso que em muitos filmes a gente sofre dessa... a fotografia sofre, a direção de arte sofre. É um pouco de falta de estrutura mesmo. Em geral, a gente consegue fazer milagre, mas nem sempre. Outra figura que é fundamental nessa parceria e que muitas vezes está desconectada e está fora dessas discussões é o som direto. No Brasil, a gente não tem nenhum histórico de dublagem. Quando você fala isso, os atores, em geral, se incomodam, a produção não quer, a gente não tem os estúdios preparados, nada é muito preparado, que é uma coisa que nos Estados Unidos é muito, muito usado. A dublagem, no Brasil, não é. E a cinematografia evoluiu muito em termos tecnológicos e o som direto não. Eles continuam com a mesma limitação. Bom, mudou, agora é digital, tem Pro Tools, tem várias coisas, mas a captação mesmo no set continua muito parecida com o que sempre foi. Então, a gente tem câmeras portáteis e, às vezes, quem está amarrado é o som direto. E faz parte dessa... É uma parceria muito... Eu não consigo imaginar um set sem as limitações do som direto. Quando estou iluminando, em geral, eu estou pensando, onde é que o microfone vai estar? E às vezes eu erro, então eu tenho que tentar me ajustar. Eu tento ajustar muito a fotografia a facilitar o trabalho do som direto. E eu acho que é uma parceria tão grande, no fundo, não num resultado final visual, mas do filme, a fotografia e o som direto estarem juntas, colaborando no set. Falando da mudança de linguagem em relação ao digital, tá? Eu acho que uma coisa que eu vejo que mudou muito é como agora tem muito mais sensibilidade, a gente dá para filmar com muito menos luz, a utilização, a presença da luz ambiente, principalmente em ambiente fechado ou em cenas noturnas,
tá muito mais possível. Então, você consegue filmar em um ambiente interno, ou então uma cena noturna com muito menos luz, e aquelas luzes que estão ali, elas fazem cada vez mais parte da cena, ela e suas cores. Eu tenho a impressão que essa é uma mudança grande. O Weber, por exemplo, é uma pessoa que eu sei que usa bastante isso. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa possibilidade nova, essa mudança de linguagem. Não, eu concordo totalmente com você. Eu acho que isso até está sendo a cara do cinema do 2000, 2015, 2014. Assim, agora é isso. Essa cara é o naturalismo ao extremo, porque por conta dessa sensibilidade, a gente está... Eu vejo assim, pelo menos, eu sinto que eu uso a luz mesmo, a luz de cinema, num caso, até para emular ou para reforçar uma luz que já está lá na locação. Então, agora voltando um pouco à questão do diretor de arte, hoje em dia, a conversa com o diretor de arte é muito... E as luzes de cena? E os practical lights? Onde você vai pôr? O que você tem aí para mim de abajur? Onde vai ser o ator? Eu vou pôr um aqui, porque às vezes só esse abajur já é o suficiente para iluminar o rosto do sujeito. E você tirando o volume de refletores no set e de tentar deixar o set cada vez mais 360 para os atores, é outra coisa que está mudando a cara do cinema, porque a gente está aprendendo menos. Então, você está fazendo... eu acho que o cinema é sempre a busca da verdade, do crível, né? Hoje em dia, a gente vê... Sei lá, eu não vi ainda o Mad Max, mas eu gosto. Eu acho que eu vi que eles fizeram tudo explosões reais e que a computação gráfica é cada vez menos. Aí eu lembro, sei lá, você vê o Dia Depois de Amanhã, eles fazem uma enchente em 3D que você não compra mais. Você fala, parece videogame, parece PlayStation. E depois você vê no Japão, quando teve o tsunami, você vê que não tem nada a ver com o que eles fizeram lá. É uma água suja, que anda devagar e que não é cinematográfica. Enfim, isso o espectador evolui muito rápido, ainda mais as crianças, que hoje em dia elas nascem bombardeadas de imagem com, sei lá, uma criança de 4 anos já sabe muito. Uma criança, eu vejo meus sobrinhos, eles batem o olho e sabem, isso é fake, isso é 3D, isso não é. Então, de certa forma, o cinema hoje, a gente está querendo enganar cada vez mais. E a fotografia também está nessas. Então, como a câmera é mais sensível, a gente fala, não, eu quero iluminar como o meu olho vê. Eu quero iluminar... A câmera vê até, às vezes, mais que o olho. Então, uma lampadinha aqui, uma coisinha aqui, um refletorzinho de nada lá para mostrar um fundinho que nada imprimia, mas que tem que remeter a um poste de luz. E porque se eu for voltar um pouco àquela iluminação mais hollywoodiana clássica, eu tenho a sensação que quem vai olhar vai falar, tá bonito, mas eu não acredito nessa imagem. Não, ainda mais assim, um pouco na ficção hoje em dia. Isso tem cara que tem um refletor fora de quadro colocado lá. Por quê? Porque o espectador já trabalhou o olho dele, ele sabe disso. Ainda mais os jovens, eles batem o olho nisso e isso eu acho que está sendo uma revolução, vai ser o que vai marcar o cinema contemporâneo agora. Daqui 20 anos eu não sei mais o que vai ser, mas quando forem lembrar daqui 30 anos do cinema atual hoje, eu acho que eles vão lembrar por isso, esse hiperrealismo. É quase um... Eu acho que é um naturalismo mesmo. Naturalismo, Eu acho que depende muito do filme que você está fazendo. Né? Certos filmes exigem do fotógrafo uma atitude contrária. Quer dizer, ele vai contra o naturalismo para construir um realismo expressivo que vai contar aquela história que ele precisa contar. Então, eu acho que, como tem muito recurso hoje, né, a sensibilidade das câmeras, a facilidade de finalização, você tem que ter critério. Né? Quando você lê um roteiro, você tem que ter muito critério para não cair nessas armadilhas que o Uli falou. Você fica tentado ali pelaquela técnica, aquilo vai te facilitar, você compra aquele pacote e não faz a melhor opção. Então, quando você tem muitas ferramentas, muitas possibilidades, muitas escolhas, você tem que ter mais critério. Você tem que ter mais atenção na história que você está contando, o que é aquela história, o que é aquele roteiro, para encontrar as ferramentas, né, e resistir à tentação, porque às vezes você tem a tentação. Né? O cara fala, olha, tem aí um drone que leva a câmera que você quiser.
Então, você pode botar... E você pode se iludir com aquilo. E, às vezes, você pode ter uma ideia ótima. Outro dia eu ouvi um filme espanhol que usava o drone de uma forma totalmente diferente. Ele subia com o drone lá para cima e fazia um plano zenital só gráfico, a paisagem da região, um lugar meio alagado, tinha uns rios e tal. Ele usava o drone para subir a câmera lá do alto e fazer uma espécie de planta baixa. Eu achei incrível aquilo. Quer dizer, ele conseguiu usar uma ferramenta atual, né, de uma forma que eu nunca tinha visto, uma coisa muito criativa. E contava a história. Né? Ele localizou aquele espaço onde acontecia aquilo, que era um lugar horrível na Espanha, o pessoal já desindustrializou, já foi embora e tal. Ele mostrava aquilo de uma forma muito boa. Então, acho que tem que ter critério. Né? Lógico, você ter equipamentos que prescindem daquele parque gigantesco de luz que a gente... Né? Eu cheguei a filmar com arco voltaico, que era uma coisa que, para cada arco, tinham 2 eletricistas. Tá? Então, isso era lindo, uma coisa... Né? Mas que a luz era linda, concordo com você. Né? Tanto que até hoje usa, o pessoal de propaganda nos Estados Unidos usa arco. Né? Mas eu acho que a gente tem que ter critério. Você tem que, cada vez mais, talvez o que vai distinguir o diretor de fotografia daqui para frente, com tanto recurso, seja isso. É o cara que tem o critério para ler um roteiro, né, se inteirar da proposta da direção e encontrar nesse mar de opções aquelas que realmente vão valorizar aquela história, que vão contar aquela história. Tá? Talento. Talento. Eu falei, o liceu chamava Artes e Ofícios, né? A gente já tinha isso muito claro. Isso que você está falando agora sempre era assim. Sempre era a tarefa do fotógrafo, né? Fazer as propostas. Eu acho que também, sempre, antigamente também, tinha que imitar a luz do abajur. Né? Que a única tarefa da iluminação era imitar esta luz. Não era possível usar o abajur. Hoje pode usar o abajur. No fundo, ficou tudo igual. O perigo é esta banalização, eu acho. Né? Você pensa que você pode usar um Steadicam para melhorar o filme sem razão. Né? Não, mas aí é câmera na mão, qualquer coisa, não precisa ser Steadicam. Eu queria falar 2 colocações sobre a coisa da sensibilidade das câmeras, né? Uma que, de dia, você precisa manter a continuidade da cena. Então, não é que você pode... Bom, a câmera é sensível, está entrando luz suficiente pela janela, vamos lá. De alguma forma, você tem que controlar essa continuidade ao longo da cena toda e do conceito do filme, digamos. Mas essa continuidade de luz é fundamental numa ficção. E para as noturnas, onde daí sim é mais fácil, é melhor você ter câmeras sensíveis, né? Realmente um abajur faz a luz e tal. Por outro lado, você tem que tomar cuidado, né? Quando você aumenta a sensibilidade, a própria fonte tende a queimar, então você perde detalhe na fonte. Tudo bem, é uma opção artística. Mas também você tem que tomar cuidado com qualquer fonte, ela vai interferir de alguma forma, ela pode estar fazendo alguma sombra, alguma coisa. E, por exemplo, eu fiz um filme que era assim, 11 minutos, câmera na mão, entrando, saindo, houvesse, assim, direto, e a gente tinha diurnas e noturnas. Nas noturnas, eu sofria muito problema de sombra de microfone, porque qualquer poste fazia uma sombra a 50 metros. Então, de repente, a gente tinha uma sombra de microfone, porque tinha uma luz de poste lá atrás que estava acesa e estava imprimindo alguma coisa. Então, sabe, qualquer fonte também fazer efeito na sua luz, na cena, tal, pode, por outro lado, ser perigoso. Então, assim, não é que a câmera for sensível, beleza, vamos captar sempre, qualquer lugar está fácil. Não é bem assim, é um dos recursos, mas ele não é... Às vezes você precisa justamente matar um pouco as outras luzes, pôr luz sua e justamente acabar um pouco com as luzes ambientes que estão ali acesas, né? Isso é verdade. Às vezes você fica mais preocupado em apagar a luz de rua. Eu cada vez ando com mais pano preto. Porque agora fala tanto, você tá... vou filmar aqui, eu preciso desligar esse poste que está vindo uma luz frontal, esse que está de contra deixa, esse apaga. É uma coisa que antes, não, para imprimir não, deixa que eu preciso, meu fotômetro aqui está dando erro, então esse já está de graça, deixa aí, a gente vai pôr mais ainda. Então,
pensamento mudou, assim, mas o que fica é aquilo que a gente sempre falou, é o critério de olhar e entender a situação lá no momento, e a melhor solução sempre, eu acho que para o fotógrafo, a melhor solução para entregar rápido, porque isso vai no valor está embutido na parte de produção de dinheiro. Quanto mais rápido você entrega o set, mais o produtor vai estar feliz, mais cenas você pode fazer ao longo do dia. Então isso é um critério que eu acho que a gente às vezes esquece e fica muito preso à parte estética, mas a gente tem que pensar no filme como um todo. Então eu preciso entregar rápido, porque o diretor ele precisa de 1000 outras opções de enquadramento que realmente vão fazer uma diferença na montagem. Então, que eu posso usar dessas ferramentas novas para entregar com uma certa velocidade esse set, para a gente poder rodar mais, para dar mais opção. Enfim, é um outro pensamento hoje em dia, eu acho que mudou, assim, é muito mais colaborativo, é uma coisa mais... Eu sinto que, pelo menos, o fotógrafo ele tem que ter uma noção do coletivo muito apurada e não se preocupar muitas vezes só com o trabalho dele ficar preocupado em dar a melhor luz e não pensar no tempo que aquilo levou, que ele está... no fundo, ele vai entregar uma cena linda, mas só aquela, e aquela cena não vai falar no filme, tanto assim. Então, de certa forma, ele prejudicou um pouco a edição. Então, é saber fazer achar o peso e a medida entre o que você está satisfeito artisticamente e o quanto você está junto no jogo com todo mundo para fazer aquele filme acontecer no final. Porque no final, se o filme é bom, se todo mundo gosta, todo mundo cresce com o filme. Mesmo, às vezes, a fotografia nem está tão incrível, mas o filme é tão bom e ela é a fotografia certa para o filme, mesmo sendo flat, porque o filme topa, a história pede uma fotografia flat, e o filme tem um sucesso, e isso te abre portas no futuro, mesmo se você for colocar, mas tá longe de um estourar o que você fez, ou tá longe de... Mas eu fiz a luz certa pro filme que ele pedia, e o filme ficou bom. Ficou bom, os atores estão bons, o roteiro tá bom, a edição tá boa, todo mundo gostou. Então, você é levado junto com a carruagem toda. Então, às vezes, eu vejo, sei lá, o fotógrafo hoje em dia ele tem que também pensar nisso, não só no ofício da luz, não só o ofício, mas pensar um pouco muito no filme como um todo e dentro da dinâmica do set, como ele ajuda a fazer acontecer o que está no plano de filmagem, se preocupar muito com o plano de filmagem, para falar, se aqui está previsto isso no plano de filmagem, é porque isso aqui vai ajudar a contar a melhor história. A melhor história é a melhor coisa para mim, de certa forma, porque no final um filme bom é o que vai me projetar lá na frente, assim. Então. Mas Pierre, eu não acho que isso seja diferente do que sempre foi. Eu acho que o fotógrafo sempre teve essa obrigação de cumprir o cronograma e de pensar no filme como um todo, como dramaturgia, Então eu não acho que isso tenha mudado. Eu acho que as ferramentas, algumas coisas sim, mas não isso. Não, mas o que eu quis dizer mais no sentido em que você, às vezes, com essas ferramentas novas, você consegue tomar decisões que vão te fazer ganhar tempo em certos aspectos. Sim, assim. Então, é chegar num lugar e falar, eu apago todas as postes da rua, eu apago só alguns, ou deixo tudo aceso e venho com uma outra bomba de luz para cobrir tudo e pôr na equação qual que vai ser o mais demorado. É saber escolher bem. E eu acho que isso hoje em dia, antes a gente tinha uma limitação por conta do equipamento e esse era o método. E agora o método, assim, pelo menos ficou muito em aberto, porque tudo é uma variante. Tudo é a locação que você escolhe, a luz que tem no lugar, tudo isso está sempre lá, tá dentro do jogo. E eu acho que antes a gente tinha meio um jeito, hoje a gente consegue trabalhar com equipes menores, um pouco por conta desse método, saber o quanto a gente sabe se adaptar àquele ambiente. Mas, sei lá. Bom, gente, o papo está ótimo. Eu acho que uma coisa ficou bem clara, que, independente de tecnologia, do que acontece, interessante é o que está atrás da câmera, quer dizer, quem usa isso. Eu acho que esse é o resultado de toda essa conversa. Quer dizer, não adianta nada se você não tiver por trás
um diretor de fotografia. Eu queria falar para vocês, agradecer a mesa, acho que foi ótima. Falar para todos que amanhã a gente vai começar às 10 horas da manhã, de novo, entregando senhas a partir das 9 horas da manhã, tá bom? Boa noite, muito obrigado a todos.